Não julgueis. Normalmente quem diz isso está fazendo exatamente o que diz que não se deve fazer. Quando você se dirige a uma pessoa e diz que ela não deveria julgar, o que foi que você fez? Você considerou que essa pessoa está fazendo algo errado. Ou seja, você fez um juízo de valor, provavelmente entre aquilo que você considera certo e errado, que você considera como o bem, o mal, o justo ou o injusto e assim por diante. Mas você julgou o comportamento dessa pessoa. Então, você é um hipócrita que diz para os outros não fazerem aquilo que você está fazendo. Você diz que não se deve julgar, mas você julga. Pense bem. Por que você tem o direito de julgar e os outros não? Ora, se você entende que Jesus disse para não julgarmos nada e nem ninguém, então, aplique isso à sua própria vida e não à vida dos outros. O problema é que as pessoas elas leem a Bíblia pensando nos outros, no que os outros deveriam ou não deveriam fazer, no pecado que os outros estão cometendo, na maldade que existe no coração dos outros, na omissão dos outros e assim por diante, pensando sempre no outro e não em si mesmo. Tem inclusive gente, especialmente os pastores, que leem a Bíblia pensando naquilo que eles vão ensinar para os outros, mas sem pensar primeiramente em como eles deveriam aplicar aquilo que eles vão ensinar, primeiramente, às suas próprias vidas. Hipócritas. Agora vamos entender a mensagem que Jesus proferiu ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, né? O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1. Vejam bem. O ideal seria se nós não precisássemos avaliar nada e nem ninguém, mas infelizmente isso não é possível. Nós julgamos o tempo todo, pois isso faz parte do nosso sistema de avaliação cognitiva e é isso que nos diferencia dos animais. A nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de avaliar entre o certo e o errado, o bem e o mal, capacidade de aprender, de fazer escolhas conscientes e racionais. E os animais? Os animais eles agem apenas pelos seus instintos que são inatos. Ora, isso é obra de Deus. Foi Deus que fez assim. Foi Deus que nos constituiu com essa capacidade de avaliação e assim nos distinguiu dos animais irracionais. E por que Deus ele nos daria uma inteligência se não fosse para ser usada? O fato é que em tudo nós exercemos algum tipo de juízo de valor sobre aquilo que é melhor ou pior, sobre o que é certo ou errado, sobre o que é justo ou injusto, sobre o que é adequado ou inadequado, enfim, assim por diante. Nós avaliamos, inclusive, a intenção de outras pessoas. Sempre é lógico pensando na nossa segurança, em nosso bem-estar, em nossos propósitos e etc. Por exemplo, se alguém lhe oferece algum negócio super vantajoso, você certamente vai avaliar se por um acaso ali não há uma má intenção nessa pessoa que fez essa proposta para você. Pois, como diz o ditado, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia. E de fato é isso que nós devemos fazer, pois há muitos estelionatários e há muitos falsos profetas pelo mundo. Ora, se o próprio Jesus nos ensinou que devemos observar as circunstâncias, os sinais dos tempos, os frutos daqueles que se dizem mestres, então não faz o menor sentido entender que no Sermão do Monte Jesus estava nos ensinando aos seus discípulos que eles não deveriam usar as suas capacidades avaliativas sobre todas as coisas. E além disso, há uma infinidade de textos bíblicos mostrando que nós devemos sim julgar todas as coisas, as espirituais e as terrenas.
Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele nos diz que os santos eles vão julgar o mundo e os anjos, e que aqui na terra nós temos de ser capazes de julgar as coisas de menor importância, as coisas terrenas, as coisas desta vida. E isso inclui até mesmo conflitos entre pessoas. Ora, não é possível julgar um conflito entre duas pessoas sem avaliar o comportamento dessas duas pessoas. Também nós observamos que os crentes de Bereia, por exemplo, eles são elogiados por Paulo por avaliar o que Paulo estava ensinando, né? Então eles conferiam nas escrituras para ter certeza se as coisas eram como Paulo estava ensinando, se Paulo estava sendo fiel nos seus ensinamentos. Ou seja, eles julgaram os ensinamentos de Paulo, julgaram o próprio Paulo. Será que ele está sendo honesto conosco? Então, avaliar aquilo que é certo ou errado, né, é o mesmo que dizer julgar entre o certo e o errado. Avaliar as intenções de uma pessoa é o mesmo que dizer julgar as intenções de uma pessoa. E isso é fazer juízo de valor, né? E não é no sentido de uma condenação, né? Então, se nós observarmos o texto de Mateus no capítulo 7 com mais atenção, nós vamos ver que a expressão não julgueis, ela não parece proibir juízo de valor, ou seja, uma avaliação sobre as coisas, sobre as circunstâncias, sobre as teorias, sobre as doutrinas ou mesmo sobre pessoas. O texto ele parece que ele está nos indicando uma proibição sobre um juízo no sentido de uma condenação maldosa, cruel, sem misericórdia. O texto, com atenção, se você observar, ele parece estar apontando para a proibição de uma condenação impiedosa e não a proibição de uma avaliação cognitiva. Então, se nós observarmos bem, em nenhum momento Jesus ele nos proibiu de fazermos avaliações no sentido de estabelecer um juízo de valor, né? Mas ele estava nos ensinando a nós não sermos rigorosos em nossos julgamentos, né? Que muitas vezes estabelecem até uma condenação impiedosa sobre os outros, com sentenças cruéis, sem o exercício da misericórdia, sem o exercício do perdão. Então vejam que, por exemplo, no Evangelho de Lucas, na mesma passagem, então ficou registrado, depois de Jesus dizer que nós não devemos julgar para não ser julgados, logo em seguida Jesus completa dizendo: perdoem e vocês serão perdoados. Por exemplo, se alguém peca e se arrepende, né, você, depois de avaliar as circunstâncias do resultado da ação dessa pessoa, o que você faz? Você a trata com rigor? Você perdoa? Vejam só, no plano ideal de Deus, ninguém deveria julgar ninguém, não é mesmo? O ideal seria que ninguém errasse e que todos jamais tivéssemos de ser julgados ou condenados. Então, essa é a primeira parte da expressão de Jesus: não julgueis, para que não sejais julgados. É o ideal. Essa é a situação ideal, onde basta você não julgar, né, outras pessoas, e assim, então, você jamais será julgado por qualquer pessoa. Mas será que é possível nós vivermos sem julgar, fazer avaliações e sem sermos julgados ou avaliados? Obviamente que não. Todos nós julgamos e somos julgados o tempo todo. E ao final, no dia da colheita, também seremos julgados por Deus para definir se nós ficaremos com Deus ou separados dele. Então, será que Jesus ele estava dizendo para nós não usarmos a nossa capacidade de avaliar as coisas, as circunstâncias, as doutrinas ou mesmo as ações das pessoas? Ou será que Jesus ele estava dizendo para nós sermos bondosos, misericordiosos? O que vocês acham? A sequência da mensagem de Jesus ela vai esclarecer essa dúvida. Vejam como Jesus completa, então, a expressão que ele começou, não julgueis, e depois, em seguida, ele fala o seguinte: pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Perceberam?
O complemento da expressão de Jesus deixa, a meu ver, bastante clara a sua intenção. Jesus ele não estava proibindo o uso da nossa capacidade cognitiva de avaliação. Se fosse assim, a sua expressão ela terminaria logo na primeira parte. Não julgueis para que não sejais julgados, ponto final, acabou. Mas não, na sequência Jesus ele explica que o que ele espera de nós é que nós tomemos cuidado para não sermos rigorosos, maldosos em nossos julgamentos. Lembrando que todos nós seremos julgados um dia. E os maus, aqueles que foram rigorosos com os outros, segundo Jesus, eles também serão julgados com o mesmo rigor. Eu vejo constantemente pessoas fazendo julgamentos maldosos, sugerindo, por exemplo, que os ex-membros da sua igreja, eles são apóstatas, eles são caídos, eles não vão ser arrebatados, eles vão ficar sofrer os tormentos de uma grande tribulação e depois disso eles vão para o inferno. Isso é um julgamento, não é verdade? Ora, parece que Jesus estava falando exatamente sobre esse tipo de pessoas que proferem esse tipo de julgamento, um julgamento desprovido de amor, de misericórdia, de perdão. E tudo que essas pessoas fazem é apresentar o evangelho do medo, onde qualquer erro deve ser julgado com rigor e punido com rigor, exceto quando são os erros desses líderes, né? Parece que a advertência de Jesus ela é dirigida a essas pessoas. Afinal, se você é severo em seu julgamento, certamente você, então, acha correto ser severo, não é isso? E assim, nada mais justo que você também seja tratado com severidade no dia do seu julgamento. Uma vez que você mesmo sempre concordou com as atitudes severas, então, que seja usado com você também. Por exemplo, se você é extremamente rigoroso com os outros, né? Os outros que erram, nada mais justo é, então, que você seja tratado com esse mesmo rigor em relação aos seus erros. Entenderam? Ao que parece, a mensagem de Jesus, ela está tentando nos ensinar a sermos compassivos, misericordiosos, compreensivos com os erros das outras pessoas, que é normal, mesmo quando esses erros forem dignos de punição. E isso caso nós queiramos que essa mesma compaixão seja usada conosco diante dos nossos pecados. Agora, se você usa essa expressão, não julgueis, apenas como uma estratégia para fazer cessar as críticas sobre aquilo que você está fazendo, então parece que você não entendeu aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos ali no Sermão do Monte. Ora, se você acha que Jesus estava proibindo qualquer tipo de avaliação sobre circunstâncias, sobre doutrinas ou sobre pessoas, então a primeira coisa que você deveria fazer é nunca mais dirigir essa expressão não julgueis a mais ninguém. Porque ao fazer isso você está julgando e fazendo aquilo que você mesmo entende que não deve ser feito. Mas se você, como eu, entende que nós podemos sim fazer avaliações sobre circunstâncias, sobre doutrinas, ou mesmo sobre as atitudes de outras pessoas, então observe o que Jesus disse na sequência deste ensinamento. Jesus disse assim: tira primeiro a trave que está no seu olho e então você vai enxergar bem, claramente, e então você poderá ajudar a tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Ou seja, antes de avaliar o que os outros estão fazendo, avalie primeiramente o que você está fazendo. É possível que você esteja querendo consertar nos outros aquilo que você ainda não consertou em você mesmo. Ou seja, no contexto desta mensagem que eu estou trazendo, observe primeiro como você está julgando os outros antes de apontar para o seu irmão e dizer, não julgueis. Entenderam? Que Deus abençoe a sua vida.
Fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.